Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos aí no primeiro sábado do mês de novembro de 2020, né? Passou muito rápido esse ano. Nós vamos iniciar o programa da Escola Sabatina cantando o hino 369 do nosso hinário, Segura Minha Mão. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Segura bem a minha e faz-me assim mais firme em ti, Jesus. Por teu poder que eu nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte hei de triunfar. Esse é o convite de Jesus para você e para mim, né? Segurar na mão do Senhor. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, mais um sábado feliz em nossa vida. Muito obrigado por esse momento precioso, o momento da Escola Sabatina. Que a Tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós somos aí agraciados com os informativos, né? Da Carta Missionária, né? O Informativo Mundial das Missões. E esse trimestre, o último do ano, o excesso das nossas ofertas vão para essa divisão, né? A divisão sul asiática. E com certeza, muitos projetos que ali estão sendo elaborados, né? Vão se tornar uma realidade, porque eu e você vamos ajudar com nossas ofertas. Então, prepare aí uma oferta toda especial para o 13º sábado, né? Vamos então assistir mais um informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Salva do Poço. Shelama tinha 20 anos, era viúva e tinha um filho de 5 anos para criar. A tristeza tomava conta de sua mente. Então ela decidiu tirar a própria vida e foi para um vilarejo próximo para pular dentro de um poço. Entretanto, ao pular, alguém a encontrou boiando inconsciente e conseguiu resgatá-la do poço. Shelama foi salva, mas ela ainda desejava uma nova vida e por isso se mudou com o filho para Bengaluru. Mas na cidade grande, ela não conseguia emprego. Seu filho começou a passar fome e então ela entrou em desespero.
Sentada na calçada, Shelama orou a seus deuses pedindo ajuda. Mas foi então que viu no chão um cartão com a imagem de Jesus. Ela não era cristã, mas reconheceu Jesus, e por isso pegou o cartão e falou: "Você precisa me ajudar." Foi então que uma senhora saiu de uma casa, conversou um pouco com ela e lhe deu comida. Enquanto conversavam, uma outra pessoa apareceu e perguntou a razão pela qual Shelama estava chorando. Ao ouvir a história, a pessoa a ajudou a conseguir um emprego de diarista na casa de um pastor adventista. Em pouco tempo, ela ficou amiga do pastor, e como Shelama não sabia ler, o pastor a alfabetizou. Logo ela estava estudando a Bíblia, indo na igreja, e depois de alguns meses, entregou seu coração a Jesus. Passado algum tempo, Shelama conseguiu um melhor emprego na escola adventista Spicer Road, onde trabalhou por 34 anos. Hoje, aposentada, ela agradece a Deus por tê-la resgatado do poço e lhe dado uma vida abençoada. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir um templo para a Igreja Adventista Central Canada, em Bengaluru, Índia. Sejamos liberais. Mais uma história maravilhosa, né? Contada aí pelo Daniel. E isso poderá se tornar muito realidade com as nossas ofertas, né? Você tem esse aplicativo 7Me, é muito fácil, muito tranquilo. Você pode, né, fazer ali as suas ofertas, o seu dízimo, né? Bem como, logicamente, entregando na igreja, né? Assim que possível. Voltando aí da pandemia, alguns lugares, pasmem, não temos cultos ainda aos sábados, né? Então, você pode fazer aí a sua devolução de ofertas, né, através, então, do aplicativo 7Me. Mas, sejamos liberais, né, para que muitas pessoas venham conhecer a Jesus. Muito bem, nós vamos ouvir agora uma mensagem musical bem especial, né? Ela é cantada só por homens, chamado esse projeto Curitiba Men's, né? Então, é uma música muito especial e vamos louvar a Deus, né, assistindo a esse vídeo maravilhoso. Via Dolorosa. Ele estava tão ferido
Incomensurável, né? O amor de Cristo pela humanidade caída. Humanidade essa que não merecia absolutamente nada. Mas Jesus veio a essa terra para morrer por mim e por você. Que louvor extraordinário, né? Que isso possa ser significativo na nossa vida. Vamos orar para recapitular a lição dessa semana. Bom Deus, bom Pai, ao recapitularmos a lição dessa semana, dá-nos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí com esta lição que estudamos essa semana, né? Uma lição maravilhosa, diga-se por passagem, né? A lição 6, outras lições do Mestre dos Mestres. O verso áureo, verso para memorizar. Então Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, verso 52. Graças a Deus, Jesus se utilizou bastante dessa frase, né? Vai, porque a tua fé te salvou. Eram pessoas que chegavam a Jesus com o coração aberto para receber não só bênçãos físicas, mas também as bênçãos espirituais. Quando eles tinham contato com Jesus, eles eram abençoados pela presença de Jesus. O simples fato de Jesus estar ali, à frente deles, de Jesus tocar nessas pessoas, elas se sentiam abençoadas. E não poderia ser diferente, não é, amados irmãos? Porque ali estava o próprio Criador. Jesus estava na criação. Jesus criou, né, o primeiro homem, Adão. Ele criou a humanidade. Então a presença de Jesus, o simples fato da presença de Jesus, trazia bênçãos sem medidas a todos aqueles que ali chegavam. E aqueles que eram agraciados por um milagre, por uma transformação, né? Jesus sempre dizia: vai, porque a tua fé te salvou. Né? No sábado à tarde, claro, esse é um dos motivos pelos quais o Evangelho é universal e a morte de Cristo foi por toda a humanidade. Quaisquer que sejam nossas diferenças, certamente uma coisa nos une: nossa pecaminosidade geral. Sabe, amados irmãos, ninguém é superior ao outro. Ninguém se considere melhor espiritualmente do que o outro, porque todos nós somos o quê? Pecadores. Todos nós carecemos, né, do amor do Senhor. Né? Muito bem, vamos à parte aí de domingo, né? Pegue aí a sua lição. Eu estou pegando aqui a minha lição também.
o subtítulo Em vez de se esconder. E é interessante, queridos, que aqui conta, né, a história da queda do homem. Infelizmente, o homem não atendeu, desconfiou da palavra de Deus, né? Deus havia sido muito claro com o casal edênico. Vocês não devem comer do fruto dessa árvore, vocês não devem se aproximar dessa árvore, vocês devem ficar longe dessa árvore. Essa árvore me pertence. Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. É claro que a decisão final estava no coração de Adão e Eva. E a gente conhece aí a história, né? Você pegando aí a tua lição, né? Você vê que, infelizmente, a serpente chegou ali e ela ludibriou, né? Ludibriou, infelizmente, o primeiro casal. E eles acabaram o quê? Caindo em pecado. Veja, que Deus havia advertido. Deus disse, não faça isso. Muitas vezes nós como pais, né, quando nós temos aí as nossas crianças pequenas, a gente aconselha eles, não faça assim, não faça desse jeito, porque vai ser perigoso, você vai cair, você vai se machucar. Mas a criança, né, na sua a vontade, né, de aprender as coisas, de mexer onde não é para mexer, né, de curiosidade, muitas vezes ela se machuca. Mas ela foi avisada pelo pai e pela mãe. O mesmo ocorreu com Adão e Eva. Deus foi taxativo, não comam do fruto dessa árvore. Não cheguem perto dessa árvore. Há tanta coisa maravilhosa dentro do jardim. E você já parou para pensar que muitas vezes nós temos, né, nós seres humanos, nós temos essa, vamos colocar, mania de ir aonde o negócio é proibido, né? Onde é perigoso. E muitas vezes nós acabamos nos dando muito mal. Por não ouvirmos, né, pessoas com mais experiência. Olha aqui na parte de domingo, nos diz quão estranho Deus perguntar por Adão, onde você está? Deus certamente sabia onde ele estava. Talvez o Senhor fez a pergunta para ajudar Adão e Eva a perceberem o que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Se escondendo. Como resultado do que tinham feito, Deus estava os ajudando a ver os tristes resultados de suas ações. É interessante que, logo após a queda do homem, isso se tornou uma coisa muito clara na vida de todos nós. Quando nós cometemos algum delito, né, nós temos a tendência de nos esconder. Que coisa interessante, né? Eu lembro de uma historinha infantil, muito singela, mas que nos ajuda a entender, né? A mamãe tinha dito para o Joãozinho, Joãozinho, meu filho, não coma o bolo de chocolate. Nós vamos comer esse bolo de chocolate na hora do jantar. Mamãe preparou, mas é na hora do jantar. E então, desculpa, não era um bolo, eram bolachas, né? Bolachas de chocolate. E o Joãozinho olhou para aquela lata, estava cheia de bolachas ali, e disse, meu Deus, eu vou comer uma aqui. Mamãe não vai sentir falta. Mas ele não comeu uma, nem duas, né? Ele comeu uma meia dúzia. Mas ele se esqueceu, né, de limpar a boquinha. Ficou cheia de chocolate. E quando a mamãe chegou, ela disse, filhinho, por que é que você desobedeceu a mamãe? Por que é que você comeu a bolacha que não era para comer? Era só na hora do jantar. Mamãe, mas eu não comi? Eu não comi nada. E ela disse, você comeu? Não, mamãe, eu juro, porque é mais sagrado do que eu não comi nada. E ela disse assim, filho, vamos aqui no banheiro. E eles foram no banheiro, tinha um grande espelho. E ela disse, o que é isso nos seus lábios, né? Na sua bochecha? O que é isso aí? Nós muitas vezes queremos nos esconder, mas como nos diz ali, as evidências ficam. E Deus, o mais interessante de tudo,
é que Deus se importa conosco. Mesmo que muitas vezes tenhamos mentido para o nosso próximo, ou talvez tenhamos tentado se esconder de Deus. Mas de Deus, amados irmãos, não escondemos nada e não conseguimos nos esconder. O próprio salmista, né, ele disse que se ele subisse à mais alta montanha, lá estava Deus. Se ele descesse ao mais profundo dos abismos, lá estava Deus. Não há lugar onde Deus não possa estar. Então nós não podemos esconder nada de Deus. Mas mesmo assim, Deus em sua misericórdia, Ele quer nos resgatar. E nesta manhã, eu tenho a certeza absoluta de que Deus também quer nos resgatar. Tenhamos andado em caminhos pecaminosos, tenhamos feito coisas que trouxeram tristeza, né, ao coração de nossos familiares, trouxeram tristeza para o coração de Deus, mas Deus está disposto a nos perdoar, é lógico, se nós aceitarmos, né, se confessarmos, se nos arrependermos. Se isso acontecer em nossa vida, Deus está disposto a nos perdoar e trazer para nós uma nova vida, uma nova existência. E isso é uma bênção tremenda. E veja, na segunda-feira nós temos uma continuidade disso. Veja, aí o subtítulo fala em fuga. E nós vimos aqui a história que a gente conhece desde quem nasceu já na igreja, né? Conhece essa história aí desde pequenininho. Jacó, ele era, apesar de ser gêmeo com o seu irmão Esaú, no entanto Esaú nasceu antes. E aí o direito de primogenitura pertencia a Esaú e não a Jacó. Só que Esaú não estava nem aí com a bênção da primogenitura. Ele teve quando ele a perdeu. Parece muitas pessoas que não cuidam da saúde, não se importam com a saúde, mas depois quando a perdem, aí eles correm atrás, né? E às vezes é tarde demais. Mas voltando à história de Jacó, Jacó é quem deveria, né, receber essa bênção, não Esaú. Pelo menos isso estava muito bem declarado no coração, né, de Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, esposa de Isaac. E certo dia, quando Isaac, já velhinho, não enxergava mais direito, talvez enxergasse vultos, né? Ele pediu para o seu filho Esaú caçar uma caça e preparar, olha, um gostoso, né, guisado, um alimento para ele ali, para que ele fosse então finalmente abençoado com a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura era uma coisa assim fantástica, inigualável. E Esaú saiu, mas Rebeca escutou a conversa, né, do marido com o filho, e ela imediatamente, assim que Esaú saiu, ela correu, chamou Jacó, contou a história. Jacó ficou com medo e disse: mas mamãe, o meu irmão é um rapaz de peludo, né? Eu sou liso. Papai vai descobrir na hora. E ela disse: deixa comigo. E a gente conhece a história, né? Felizmente, Jacó enganou seu próprio pai. E depois, quando Esaú chegou, e foi abençoado, né? Foi abençoado. E quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido dada a Jacó. Esaú ficou uma fera. Ele queria matar a Jacó, mas ele queria que primeiro o pai morresse para que ele pudesse, né, fazer isso. E Rebeca ficou tão apavorada e disse: filho, corra lá para as terras do meu tio Labão, fique lá. Vai ser muito perigoso você estar por aqui. E Labão era irmão de Rebeca, né? Não tio de Jacó. E então ele saiu em fuga. E ele então, depois de correr o dia inteiro,
ele tomou ali uma pedra, fez de travesseiro, né? E dormiu, cansado que estava, distante de casa. E então ele teve um sonho, né? Um sonho maravilhoso. Ele sonhou com uma escada que encostava na terra e encostava no céu. E anjos subiam e desciam. E então ele se acordou, né? Naquele belo sonho. Jacó acordou e disse para si mesmo: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia disso. O que aconteceu aqui é impressionante. Ele nunca mais esqueceu desse lugar e ele deu a isso um nome: Betel. Então ele jurou lealdade a Deus por toda a vida. Sabe, amados, aqui vem algo tão impressionante que nos ajuda a entender o grande amor de Deus. Talvez você, que se sente aí tão pequeno, mas não fez o que Jacó fez. E muitas vezes você sente-se, né? Eu não tenho mais solução, Deus não vai poder me perdoar porque fiz aquele outro pecado, transgredi os seus mandamentos. Mas olhe o que Jacó fez e o que Deus fez por ele. Deus perdoou o seu pecado e Deus o abençoou. Então, amados, você e eu poderemos ter o nosso pecado perdoado, passado uma borracha por Cristo e agora sermos abençoados por Deus. Então, coloque isso na sua mente. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aliás, há o pecado que você não quer deixar, o pecado que você não quer confessar. Esse Deus não pode perdoar. Mas todos os outros, todos, sem exceção, por mais cruéis que foram, Deus tem poder e Ele deseja nos perdoar. E assim você será grandemente abençoado. Aceite o perdão de Deus. Aceite a bênção de Deus. Eu tenho a certeza que você vai ter uma vida muito mais feliz. Vamos aí agora à parte de terça-feira, o subtítulo Rabino Jesus. E aqui então é interessante, amados irmãos, de que João, no seu capítulo 1, no Evangelho, ele coloca ali a divindade de Cristo. Porque haviam muitos ali que não criam na divindade de Jesus. E então ele é claro em dizer, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Cristo Jesus. Então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1, ele fala que esse Verbo veio a esta terra e veio morar entre nós, se fez homem como nós. E ele diz mais, esse Verbo, mesmo sendo feito homem, muitos não o conheceram, embora ele viesse para os seus, muitos não o conheceram. Que lástima, né, amados irmãos? Eles tiveram toda a oportunidade, os contemporâneos de Jesus, tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E no início, né, eu havia dito aí da lição, que o simples fato da presença de Jesus já trazia bênção às pessoas. Então essas pessoas perderam, né, uma áurea oportunidade, uma oportunidade de ouro. Jogaram no chão, jogaram por terra, jogaram no lodo, jogaram no lixo a oportunidade que tiveram, né, de comungar, de conversar, de amar a Jesus pessoalmente. Não fizeram isso. E é interessante que aí na parte de terça-feira nos diz aí que o mesmo Deus que falou para Adão e Eva no jardim e para Jacó no meio do nada, agora nos mostra como uma pessoa, Deus. Lá ele havia falado, né, com Adão,
com Eva, com Jacó, mas agora ele pessoalmente estava aqui entre nós. Né? Estava personificado em Jesus. Através de Jesus podemos aprender sobre os desejos de Deus e os seus caminhos, porque Jesus é Deus. Amém por isso. Há muitas pessoas que infelizmente não creem que Jesus seja Deus, mas eu quero nesta manhã de sábado dizer para você, Jesus é Deus. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, né, que no passado Deus falou através dos profetas, mas nos últimos dias ele falou através do próprio Jesus. O próprio Jesus, o próprio Deus esteve conosco aqui na terra. Que bênção singular foi a presença, né, de Jesus entre nós. Na parte aí de quarta-feira, né, o subtítulo, Uma Mulher Fala de Volta. Jesus é o mestre dos mestres. O verdadeiro caráter de Deus brilhou em seus fundamentos e também em sua vida. Como eu disse, Jesus era a personificação de Deus e ele esteve aqui entre nós. Havia, né, uma áurea de brilho nele, aquilo exteriorizava. Mas eu fico mais feliz ainda, porque nós também temos esse brilho, embora muitas vezes não vejamos, e é bom que a gente não veja, para não, né, se exaltar, mas as pessoas que nos rodeiam, elas veem esse brilho diferente em nós. Assim como a lua, né, tem a sua luz oriunda, né, por estar refletindo ao sol, o cristão verdadeiro, quando ele está ali refletindo a luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus, ele também brilha. Né? Então Jesus era o esplendor da glória de Deus e ele esteve entre nós. Mas aqui nos diz que Jesus então foi para essas bandas aí, né? Como é que é o nome? Ali Tiro e Sidom, né? Que não era um lugar, né, de judeus, e ele encontrou ali algo maravilhoso, que mexeu com ele. Uma mulher não judia estava gritando por Jesus, por auxílio, por socorro. E Jesus quis provar a sua fé, e ele disse, mas, né, os discípulos ficaram ali, pedindo para que Jesus despachasse aquela senhora. E Jesus disse, mas ela não é judia, né? Não é do povo de Deus. Então, ele jogou um verde, né, para colher um maduro. E os discípulos logo concordaram, né? Ah, sim, isso aí é gentil, isso aí não vale nada. E no pensamento do judeu era assim. O samaritano não valia nada, o gentil não valia nada. Era cão, né, que eles chamavam, né? Um imundo, assim que eles chamavam. E então, quando essa mulher chegou a Jesus e foi falar com ele, né, e insistiu com ele, ele falou isso para ela. Olha, não é justo, né, eu tirar o pão da mesa dos meus filhos e dar para o cachorrinho? E ela então dá uma resposta fantástica. Ela diz, sim, não é justo. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus viu naquela mulher alguém que tinha uma fé fantástica. Um pouquinho da bênção de Deus para ela já era o suficiente. Ela não queria riquezas, ela não queria posses, ela não queria uma casa nova, ela não queria, né, um carro novo, uma indústria nova, como muitos aí pregam e querem. Ah, eu vou dar tanto de oferta de dízimo, porque daí o Senhor Deus vai me abençoar com um apartamento na praia, com uma casa nova, com uma fazenda. Essa teologia da prosperidade não tem base bíblica, mas infelizmente muitos vão por essa teologia, né?
e não tem amparo bíblico, como vos disse. Essa mulher ela não queria nada a não ser que Jesus operasse um milagre na vida da sua filha. Quando Jesus ouviu essa tremenda declaração de fé, ele disse: filha, pode ir. Pode ir porque a tua filha já está curada. Que Deus maravilhoso que foi Jesus Cristo aqui na terra, né? Como ele olhava as pessoas diferentemente, né, da forma como nós olhamos, como nós observamos as pessoas. Jesus olhava a fé que estava no coração dessas pessoas, né? Muito bem, agora a parte aí de quinta-feira, nós vemos aí o subtítulo Um aluno que consegue. Né? Interessante, tomando aí novamente aí a sua liçãozinha, né? Aqui nós vemos que Jesus e seus seguidores, né, eles tinham tornado a Jerusalém. Ali Herodes, né, havia mandado decapitar a João Batista por um pedido, né, de uma donzela ali do seu reino e assim por diante. Que coisa terrível era o caráter, né, o caráter fraco de Herodes. Um homem que não tinha escrúpulos, um homem que não tinha caráter mesmo. E há muitas pessoas dessa forma ainda hoje, né? E então, a lição nos diz aí o que Jesus queria, amados. Jesus queria, sobre todas as coisas, trazer o quê? Esperança para o mundo. O que ele mais queria era trazer esperança para o coração das pessoas sofredoras. E quantas pessoas, meus queridos, estão sofrendo por aí porque lhes falta algo muito importante, a esperança. No sábado próximo passado, nós tivemos a oportunidade aí, juntamente com as igrejas da América do Sul, de distribuir, né, o nosso livro do ano, né, o livro de esperança, o livro missionário. E eu tenho certeza que muitas pessoas acabaram recebendo esse livro precioso. E estou lendo esse livro, é fantástico, né? Ele fala de coisas do nosso dia a dia, né? E interessante, depois aquele, né, chega mais, né, vem mais perto, como o pastor Luiz Gonçalves diz, né, no finalzinho de cada capítulo. Está muito interessante esse livro. Mas é um livro que traz esperança para as pessoas. Jesus queria trazer, né, sobretudo, acima de tudo, esperança, né, para as pessoas. E é interessante, amados irmãos, que havia ali um cego, né, chamado Bartimeu. E a lição diz aqui que Bartimeu, ele queria ver, né, por exemplo, a ondulação de um cabelo na cabeça de um bebê, a cor do trigo, né, na colheita, aquele dourado tão lindo. Né? Mas ele viu muito mais do que os olhos físicos. Essa história, né, em outras palavras, ele começou agora a enxergar também espiritualmente. E sabe, amados irmãos, este, né, é o desejo de Jesus, que nós sejamos curados espiritualmente. É claro que a cura física era de suma importância, né, para todos aqueles que estavam ali doentes, para nós também, né, hoje. Mas Jesus quer muito mais do que cura física. Ele quer também a cura espiritual. Então, amados irmãos, nós temos, né, o privilégio de conhecer um Deus que está preocupado com nossa esperança. E Ele deseja dar esperança para cada um de nós. Ele curou fisicamente a Bartimeu, mas, sobretudo, Ele deu esperança para aquele homem. Ele o curou espiritualmente. Né? Finalmente, a parte de sexta-feira, o texto era pequenininho, né? Eu separei esse aí. Ellen White nos diz, entre outras coisas, que quando realmente respondemos ao Mestre, ansiamos por levar sua imagem, respirar seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. É verdade. Quando a gente tem Jesus no coração,
O nosso desejo é fazer a vontade do Senhor. Fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. E assim fazendo, eu tenho a certeza absoluta que nós seremos pessoas felizes. Que lição fantástica, né, irmãos? Tivemos a oportunidade nessa semana, né, de estudar. Por favor, né, você que está me assistindo e talvez nem dê uma lida aí na lição essa semana, faça um propósito de estudar essa nova semana, porque, amados, são lições preciosas, importantíssimas para cada um de nós. Deixe Jesus ser o tudo para você, ser a coisa mais significativa da tua vida. Há muitas coisas que nos chamam a atenção neste mundo. Há muitos bens materiais que nós gostaríamos de ter, mas o melhor bem que você pode ter em sua vida é Cristo, porque Ele realmente é tudo para nós, né? Vamos encerrar então o programa da Escola Sabatina cantando esse belo hino do Inário Adventista, hino de número 95, Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando pensar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu nele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Chuva, sol e luz, colheita, farta, dons, aflux. Sol, chuva e luz, bênçãos, aflux. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim, vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Sem dúvida, Cristo é tudo para nós, né? Cristo é tudo para nós. Amém? Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela lição maravilhosa que durante essa semana tivemos o privilégio de estudar. Quanta coisa maravilhosa nós podemos extrair da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Que possamos acreditar que o Senhor está disposto a nos dar esperança
de perdoar os nossos pecados, de nos abençoar, de fazer nós novas criaturas. Portanto, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos nesta manhã de sábado. Que o Senhor esteja conosco nesse dia sagrado, em nome de Jesus. Amém. Amados, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina, né? Não esqueça, à tarde, preencha aí o teu CRM, né? As nossas secretárias aí das igrejas, os professores das unidades, o diretor da Escola Sabatina tem enviado o link aí. É simples de preencher, você não leva mais de 30 segundos para preencher, mas faz uma diferença tremenda, né? Então, por favor, faça hoje à tarde, né? Depois aí do almoço, tire uma sonequinha e aí você acorda e faça o teu CRM e comece então a estudar a tua lição, né? Da próxima semana, que tem esse título aí, Adoração no contexto da educação. E aí vem o verso: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Com certeza vai ser uma lição também maravilhosa. Portanto, amado, que Deus possa te abençoar, que Deus esteja com você, com sua família e lhe dê um feliz sábado na presença de Jesus.